Como é que está, cidadão?
Nunca o rádio foi tão longe. Eu peço na Grande João Pessoa, 1h15, 1h15 na Grande João Pessoa. Olha, nós estivemos fora do ar durante os últimos 15 minutos porque aconteceu uma falta de energia em vários bairros da Grande João Pessoa e como para o rádio funcionar depende da energia elétrica, depende da Energisa e da qualidade dos serviços da Energisa, nós também saímos do ar e algumas casas, né, algumas empresas, alguns bairros, inclusive aonde ficam os nossos transmissores na cidade de Santa Rita. Essa é a 100.5 FM e esse é o 360 graus. Estamos aqui no centro da mesa com o secretário do Procon Municipal, Elton René, que em instantes vai conversar com a gente. Antes, vamos a um giro de notícias com Priscila Damasceno. Pois é, Décio. No G1, no Globo.com, a gente tem assim: não vão encontrar nada que comprometa, diz Bolsonaro após ação de hackers. No UOL, a gente tem que começam hoje 2 pagamentos diferentes do PIS, das contas ativas e inativas, né, do PIS-PASEP. No blog do Décio, eu achei aqui muito interessante uma posição do STF e do Congresso. Diz assim: para a ala do STF e do Congresso, prisões não minimizam as gravidades do diálogo de Moro, aqueles divulgados pelo site The Intercept Brasil. É isso, daqui a pouco a gente volta. Ok, me diga uma coisa, Priscila. Quando a gente quer contratar uma empresa para fazer um coffee break? Olha só, a Doce Pão Delicatessen oferece de segunda a segunda aquele café da manhã regional. As mais deliciosas tortas, bolachas, salgados e o melhor pão de Manaíra estão à sua espera na Doce Pão Delicatessen, ali na Avenida João Câncio. Conheça nosso padrão na loja física ou no Instagram, no @dpdelicatessen. E o contato pelo 3185-7262. Priscila Damasceno, me diga uma coisa. Quem é que o 360 graus recomenda quando o assunto é terceirização de serviços? Olha só, se você tem dificuldade para manter limpa e organizada a sua empresa, agora já tem a solução. Ela se chama Advent Soluções Inteligentes. Há mais de 5 anos atuando com sucesso, a Advent Soluções Inteligentes tem porteiros bilíngues, copeiras experientes, serviços de jardinagem e equipamentos de última geração. Para você solicitar um orçamento, você liga no telefone 98168-6228. Meu amigo Elton René, secretário do Procon Municipal, cada dia mais cotado. É o fraco! Cada dia mais cotado para disputar o mandato majoritário, eu não digo nada. Vamos deixar esse assunto para. Hoje ele não é um entrevistado, hoje ele é aqui um colunista. Mas você viu essa enquete na. Sim, eu vibrei. Vibrei. É uma alternativa que João Pessoa tem para entrar. Ele disparou entre os. Pois é. E como o Luciano não tem o direito de disputar a reeleição, sim, né, eu acho que seria um nome, por que não, um dos nomes que o Luciano teria aí, né, como opção, ou carta na manga, como a gente costuma dizer, para apresentar como candidato. É o famoso vai que cola, né, doutor? Vai que cola, né? Nunca diga não. O Wilson Braga nunca diga não. Como é que o Wilson Braga dizia? Espalhe. Wilson, você é candidato a governador? Eu disse, eu não sou não, mas espalhe. Pode espalhar. Eu fico feliz, porque, de repente, o nome ventilado sempre é muito bom, né? Como político, é muito bom você sempre ouvir. O interessante é porque surge naturalmente, né? Espontaneamente. Não tem forçação de barra, não, pois é. Não tem utilização de qualquer tipo de mecanismo de mídia para isso. Não precisa. Então, assim, para mim, eu fiquei feliz pelo resultado. Tu está no segundo mandato de vereador? Segundo mandato. E o seu trabalho fala por você, né? É bom quando, de repente, aquilo que você já produz já lhe fala do que você é capaz de fazer, né? Também. Tem um detalhe muito interessante nessa nova conjuntura, digamos assim, é o conhecimento, né, que a população tem
de Elton René. Quem é que não conhece Elton René? A cara dos direitos do dos consumidor. direitos do consumidor. É o xerife. Coxinha, você é um puxa-saco. Coxinha é um puxa-saco. Não, mas- Coxinha tá liso, tá bajulando o Elton René. Deixa de onda. Querendo... Eu conheço Coxinha, pô. Coxinha é meu amigo. Eu conheço Limita Coxinha, não. pô. Coxinha é um E cara... por que não o slogan, o xerife da cidade? Olha aí. Ih, Já sei que já tem um slogan aqui já preparado. Obrigado, gente. Não, mas vamos continuar na minha defesa do consumidor. Me responda aí. Um ouvinte aqui, um internauta, mandou essa pergunta. O que é cobrança indevida e abusiva? Olha só, cobrança indevida e abusiva, embora elas estejam de forma discreta distribuídas no Código de Defesa do Consumidor, mas ela está tipificada nos artigos. Né? Se não me engano, no artigo 42, ela fala sobre procedimentos da questão da cobrança e automaticamente ela já mostra ou já ela denota o que seria uma cobrança indevida e cobrança abusiva. E cobrança indevida nada mais é daquela cobrança que não se deve ser feita pelo fato de não existir qualquer tipo de dívida. Acontece muitas vezes, Décio, quando de repente o consumidor ele já paga uma fatura de crédito que já foi paga, ou uma conta de energia, uma conta que já foi paga. Então é o que a gente chama de cobrança indevida. E por conta dessa cobrança indevida, o consumidor ele já tem alguns direitos previstos na lei. Claro que também temos a cobrança abusiva, né? Que ela pode não ser indevida, mas ela é abusiva, entendeu? A forma como ela é cobrada, ela pode ser, ter essa denotação de abusiva. Por quê? Porque ela causa um constrangimento, um procedimento vexatório que venha trazer um prejuízo de ordem moral para o consumidor. Então, toda cobrança indevida, ela já tem uma resposta pela própria lei, com um retorno daquilo que causou um prejuízo ao consumidor de forma objetiva, enquanto que a abusiva não. Por ela causar um constrangimento de ordem moral ao consumidor, ela pode ser analisada de forma subjetiva e aí o consumidor pode pleitear danos morais. Aconteceu comigo, e deve ter acontecido com você que está nos ouvindo nesse momento, eu vendi um carro, aliás, eu comprei um carro, não é? E fiz o pagamento do IPVA, não é? Só que o proprietário anterior já teria feito esse pagamento. Então, quando eu fui em busca, não é, do documento principal, que é o recibo do carro, o rapaz disse que tinha feito o pagamento do IPVA, né? Inclusive ele estava até com o recibo, e eu mostrei a ele também o meu recibo, que eu tinha pago, né, o mesmo IPVA. Fui lá no Detran, né, dei entrada no protocolo, esperei alguns dias, não é? Mas que alguns dias... Ele foi restituído? Hein? Ele foi restituído? Quem foi restituído fui eu, né? Você foi restituído? Fui restituído, mas depois de quase um ano. Porque, quase um ano. Porque tem um processo, Tem, um procedimento, vai para a Receita Estadual. Então foi uma conta paga duplamente. Duplamente. Seria isso. O princípio Seria, é esse seria mesmo. basicamente isso. A minha queixa, na época, era justamente porque demorou. A demora. E aí? Ó, lembramos que a questão do IPVA, Marconde, a gente fala sobre imposto, né? Já é descaracterizado na questão das relações de consumo, o que não deveria ser, porque você houve um pagamento indevido, realmente, e automaticamente aquilo deveria ser já restituído a você, ou então quanto mais rápido, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele dá um prazo de até 30 dias quando identificado o problema para solucionar esse problema, né? Cobrança devida, qualquer tipo de vício de serviço ou de produto. Mas, infelizmente, quando você trata de serviço público ou por conta desse domínio público sobre o privado, infelizmente, nós ficamos muito aquém do que seria o ideal. Um ano realmente é algo muito frustrante, não para o consumidor, mas para o cidadão em si que está pagando imposto. Você imagina, por exemplo, o valor que eu paguei, se eu não me engano, foi 600 e poucos reais na época, eu tivesse botado na poupança. Não é pouco, mas você bota na poupança 600 reais, renderia aí alguma coisa, né, durante o ano. Mas me procura uma pessoa que tem 600 reais no bolso. Pois é. É bem complicado isso. Então, assim, infelizmente, é o mesmo princípio da cobrança indevida, né? Mas, infelizmente, a resposta da lei com relação a isso é bem distinta. E isso Deveria frustra a existir algum cidadania. bloqueio, né? Assim, se você já pagou uma conta, você ou alguém não poderia pagá-la novamente. Algum tipo de restrição, para não acontecer esses casos, né? Até porque o Detran, certamente ele tem um registro de quem pagou e quem não pagou dentro do sistema dele. Às vezes há uma justificativa por conta da compensação.
Então, a compensação, às vezes, é uma justificativa que se utiliza não só nessa questão do poder público, mas no comércio em geral. Mas, hoje em dia, a cada dia que se passa, a tecnologia ela vem se aprimorando e tudo é praticamente Mais online, imediato. né? Então, é tudo muito rápido. Então, eu acho que a cada dia que se passa, essa justificativa vai ficando mais pífia, né? Na realidade, era para ser o estorno quase que automático, como acontece nos países de primeiro mundo. Aqueles países que o país quer tanto se espelhar e, infelizmente, quando chega nesse tipo de situação, quer correr como o diabo corre da cruz. Então, infelizmente, no país da gente, ainda a gente tem essa dificuldade. E com relação a essa questão da cobrança abusiva, se alguém estiver me devendo por algum motivo, algum dinheiro, alguma outra coisa, como é que eu posso cobrá-la de maneira a não constranger a pessoa? Pronto, é uma boa pergunta. Olha só, Priscila, o grande lance é o fornecedor saber, ele já sabe que ele tem os direitos deles, é claro, evidentemente. E ele já tem uns instrumentos que ele pode se utilizar para fazer a devida cobrança, isso aí é fato. O grande lance é ele saber como utilizar esses instrumentos e não causar, pelo excesso do uso de instrumento, um constrangimento ao consumidor. Porque quando o legislador ele criou a regra para fazer a devida cobrança, ele não está querendo defender o consumidor individual, não. Ele está querendo defender a sociedade consumerista. Tá? Então, quando o fornecedor, você tem um cliente, você tem um consumidor, que ele está lhe devendo, né, existe já mecanismos que prevê alguma relação de consumo conturbada. O SPC e Serasa é um mecanismo de informação que, geralmente, esses tipos de consumidores já estão cadastrados nesses órgãos de proteção do crédito. Aí o fornecedor, mesmo assim, quer arriscar. Ele faz aquela negociação e ele vai ter um presente, né, que é um consumidor inadimplente. Vamos lá, eu estou indo por essa linha. Mesmo assim, o fornecedor ele tem que se utilizar dos instrumentos legais e morais. Notificação individualizada. Ele pode usar rede social? Não, não pode usar rede social. A rede social é a famosa, aquela tabelinha que antigamente o cara botava na beira do bar e hoje em dia o pessoal está usando na rede social. Torna-se público. Posso cobrar no privado do Pode. WhatsApp? Agora no WhatsApp privado pode. No grupo nunca. Não, no grupo nunca. Você tá deixando coletiva a informação, né? Você está difundindo a informação. Então, tudo que venha a causar um constrangimento àquele consumidor, mesmo ele estando em dívida, é passível sim. Além de uma multa administrativa dos órgãos de defesa do consumidor, o consumidor pleitear danos morais a ele na justiça. Então, uma carta, uma notificação via R, vale a pena, não tem problema. Ligar para o consumidor, pode? Pode. Para cobrar, pode, não tem problema não. Utilizar meios como o WhatsApp de forma individualizada, privada, pode também? Pode, não tem problema. Você está gerando até um documento a seu favor. Mas quando você extrapola esse seu direito e você vem a tornar público, aí você está fragilizando a sociedade como um todo. Então, é mais ideal, muito mais ideal, ele utilizar os mecanismos que ele já tem, não só de cobrança, mas também de execução. Executar o consumidor no cartório, negativar em órgãos de defesa de proteção do crédito, isso sim são instrumentos É mais que ideal funcionam. quem deve pagar logo, né? E poupar todo esse... Claro, esse evidentemente. trâmite. Quem deve tem que pagar, né? Então, a minha avó dizia sempre isso. Olha, De uma eu maneira não ou de outra. consigo dormir se eu ficar devendo a alguém. Então, eu tenho que pagar logo a dívida. Mas, infelizmente, Acontece. a sociedade está muito complexa. e É existe só vários fazer, tipos de é só fazer consumidores. como um dono de um bar que tem lá em Nova Olinda, que o cara, quando se escondia dele, aí ele quando encontrava o cara, ele vinha por trás, aí quando o cara virava, ele dizia, tu queria me ver? O cara escondendo do cara, o cara tava, queria O pessoal me dizia ver, né? isso? Só, já Tá valendo, cobrava, né? Porque tá já valendo. tá dizendo, tu queria Tá me ver. valendo, né? Tá valendo. Secretário, Pois não, Júlio. no começo aí, quando a gente vê aquelas placas de 50%, 60%, até 70%, aquilo é confiável. Nem tanto. Né? É a mágica do mercado que, às vezes, extrapola também esse mesmo direito de informação do comércio. Nós não somos contra esse mecanismo, essa mágica do mercado, essa sedução. A gente não é contra, não. A gente é contra, às vezes, o exagero do uso desse mecanismo de sedução. Porque, às vezes, essas informações elas não são tão fidedignas. E isso pode se esbarrar no que a gente chama de publicidade enganosa. E a publicidade enganosa, Jota, ela não precisa ser totalmente enganosa. Ela só precisa ser parcialmente enganosa para gerar o problema, para gerar o prejuízo e, evidentemente, o controle pelos órgãos externos. Por exemplo, 50% de desconto. É muito bom você dar 50% de desconto para o seu consumidor, quando, de 3 semanas atrás, antes dessa grande promoção, você aumenta o produto em 50%. Então, é o verdadeiro, o dobro pela metade. Então, você vê que aquilo que você está publicando não tem muito a ver com a veracidade do que é realmente o produto ofertado. Por quê? Porque você já aumentou esse produto de algumas semanas atrás. E não se engane,
O consumidor, ele já pesquisa, hoje ele já tem um hábito de ficar paquerando com determinados produtos. Então, geralmente, lá no PROCON, quando um consumidor ele vem denunciar alguma prática infrativa nessa circunstância, como você falou, que se deve confiar nos 50%, por exemplo, é porque ele já está namorando com aquele produto já há algum tempo. E ele já viu, ele já fez um print de uma tela de um computador, já bateu foto daquele produto, que de repente era um preço X e uma semana antes da grande promoção eles aumentaram. Então, é um prejuízo para a loja, porque quando o PROCON pega, querido, a multa ela não é barata. Elton, me diga uma coisa, tocando justamente nessa questão, prosseguindo com essa questão das promoções, né, alguns shoppings aqui realizaram recentemente promoções, não é, 20%, 30%, e nós vimos... Até 70%, né? Pois é, e nós vimos alguns preços, alguns produtos, não é, que na semana anterior, conforme você bem disse, tinha aquele preço. A minha pergunta em função disso, surgiram alguns questionamentos, algumas reclamações no PROCON? Na realidade, eu vou repetir uma coisa que eu já falei aqui no programa algumas vezes. O nosso povo, ele não tem ainda, apesar dele acompanhar, porque ele acompanha, né? Ele não tem o hábito de denunciar. Deixa para lá, vai deixando para lá. Ele pode brigar até lá no balcão. Mas isso aqui aumentou, tal. Mas ele não procura os direitos dele nos órgãos de proteção do crédito, do consumidor, no caso. Por quê? Porque se acomoda dentro daquela circunstância, né? Acha que alguém vai reclamar, acha que alguém vai denunciar, então ele não precisa denunciar para não chegar a ter nenhum tipo de problema pessoal com o dono daquela loja ou alguma coisa nesse sentido. O grande problema é exatamente esse, que todo mundo pensa a mesma coisa, mano, desse lado, e ninguém denuncia. Então, o PROCON ele não tem como adivinhar o que é que está acontecendo aqui, só quando a gente sai para fazer uma campanha, quando a gente sai para fazer uma grande batida, né? Por exemplo, a gente fez as campanhas que a gente sempre faz, que virou no calendário da gente, liberação de calçada e por aí, a gente já sabe o que a gente deve fazer. Está obstruída a calçada, não precisa de ninguém denunciar, que a gente já sabe o que é que está acontecendo. Mas quando existe situações em que algumas lojas ela vem aumentar aquele preço daquele produto, a gente está falando aí de centenas de milhares de lojas distribuídas só em João Pessoa. Então, a gente não tem como fazer o monitoramento desses preços. Por exemplo, o governo do estado lançou um aplicativozinho chamado Preço da Hora. Você me pergunta se aquilo funciona? Não funciona 100%. Estou sendo bem sincero, eu fui fazer algumas análises em cima dessa situação e tem dificuldade, tá? Eu acho que ele vai se aprimorar com o tempo, enfim, mas hoje não funciona como prometeu. Esse programa diminui o tamanho do PROCON? Não, de forma alguma. Pelo contrário, já viu o consumidor reclamar por conta do aplicativo. Já houve reclamação? Claro, porque o aplicativo ele se baseia no preço da nota naquele exato momento que o consumidor está comprando. Aí vamos lá, um comerciante chega e vai fazer uma grande promoção relâmpago. Você chega lá, aquele produto que era R$200, uma camiseta, pronto, essa promoção de shopping, 70%. Aí efetivamente teve 70%. Aí você está pagando R$30 sobre aquele produto. De 70 para 30. Vamos lá. Aí você pagou R$30. Está registrado 30. Aí o que é que vai acontecer? O aplicativo ele não tem como adivinhar, ele não tem como alterar, inclusive, e nem como adivinhar que aquilo dali fez parte de uma promoção relâmpago. Promoção relâmpago, porque às vezes acontece. Consumidor, os outros viram R$30, corre para a loja, é 30 conto lá. Quando chega lá, não é publicidade enganosa. Não é. Não foi publicidade enganosa, foi um erro do aplicativo. E olha, está acontecendo em muito isso, entendeu? Teve um negócio no supermercado, por exemplo, onde o pessoal estava vendendo, como é aquele negócio aqui? Pernil de porco, né? Um preço que acho que é bem salgado, a carne já é salgada, ele é bem salgado. Então, quando chegou nesse determinado supermercado, o consumidor queria comprar, porque teve uma promoção relâmpago lá, e a peça estava lá, no aplicativo lá. E não era a peça que estava, era o quilo, querido. Mas lá estava lá como uma peça. Então isso confunde também o consumidor. Mas eu acho que com o passar do tempo vai se aprimorar. Olha, vamos aqui a um break comercial. Daqui a pouco a gente continua com essa conversa aí com o nosso amigo Elton René, ele que é o secretário do PROCON Municipal. Antes de ir ao break, também nós temos aqui mais matérias. Você tem mais matérias, né, Jota? O que você tem mais aí? Eu tenho o deputado estadual
MDBista, o Ranieri Paulino, inclusive convidando... Daqui a pouco. Daqui a pouco? Daqui a pouco, Então depois Ranieri. do break a gente traz. Tudo bem. Vamos faturar, Priscila Damasceno? O que é que tem aí? Quem é que... Saco vazio, Priscila. Não se põe em pé. Importante. Olha só, a Doce Pão Delicatessen oferece de segunda a segunda aquele café da manhã regional. As mais deliciosas tortas, bolachas, salgados e o melhor pão de Manaíra estão à sua espera na Doce Pão Delicatessen. Fica ali na Avenida João Câncio. Você pode conhecer o nosso padrão na loja física ou no Instagram no @dpdelicatessen. Ou até saber alguma informação pelo contato 3185-7262. E olha só, a Doce Pão Delicatessen estreou essa semana um novo serviço. Você que estiver precisando, quem estiver precisando encomendar uma feijoada para um evento, uma favada para um evento, procure a Doce Pão Delicatessen, que além de ter o melhor coffee break da cidade, também tem a mais completa estrutura para o seu evento. Doce Pão Delicatessen. Ô, Priscila, e quem é que tem churrasqueiras a preços imbatíveis? A Casa da Madeira. Lá você encontra madeiras aparelhadas, portas e janelas, telhas comuns e coloniais, além dos mais diversos tipos de churrasqueira. Você liga para o 99906-8002. A Casa da Madeira fica na Estrada de Cabedelo, vizinho ao Magazine Luiza, e lá você tem a certeza de fazer um bom negócio. No caso de coxinha, que tá devendo a todo mundo em Santa Rita. É triste. E precisa... É triste mesmo, acaba devendo. Tem que pagar, coxinha. Coxinha, você tem que pagar as suas contas. Aprenda a contrair as dívidas e honrar. Olha, isso dá PROCON, viu, coxinha? Isso dá PROCON. Faz o quê, no caso de coxinha? Bem, eu acho que eu tô na mesma situação de coxinha e vou dar uma passada lá na SEG Nas cobranças abusivas, tá? Segue Crédito Soluções em Empréstimos. Crédito consignado, empréstimo pessoal e empresarial, financiamento e refinanciamento de imóveis. Sigue 8336900590. Segue Crédito Soluções em Empréstimos. Shopping Tambiá. E quem é que o 360 recomenda quando o assunto é terceirização de serviços? Se você tem dificuldade para manter limpa e organizada a sua empresa, agora já tem a solução. Ela se chama Advent Soluções Inteligentes. Há mais de 5 anos atuando com sucesso, a Advent Soluções Inteligentes tem porteiros bilíngues, copeiros experientes, serviços de jardinagem e equipamentos de última geração. Solicite já um orçamento pelo telefone 98168-6228. 12h39, a gente vai a um break, 12h39. Meu Deus do céu. É a fome. 1h39 na Grande João Pessoa. 1h39, daqui a pouco a gente volta. Vou também. Programa de rádio paraibano tem. Na hora H, help, pro que você precisar. Na hora H, help, pro aperto acabar. Na hora H, help, pro remédio comprar. Na hora H, help, pra você não se preocupar. Na hora H, help, pra reforma da casa. Na hora H, help, pras contas do mês. Na hora H, help, se a geladeira pifar. Na hora H, help, se o seu carro quebrar. Na hora H, Você que é aposentado, pensionista, servidor público, está precisando de dinheiro? Então vem pra Help! Loja em Santa Rita, Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, vizinho ao Banco do Brasil, 3033-5838. Agora, linda loja inaugurada em Baguê, Avenida Liberdade, 3655, em frente ao Banco do Brasil, 3232-1012. na hora H, help.
Policlínica Viver Mais. Venha conhecer em Santa Rita a melhor e mais completa clínica da região. Médicos e dentistas em todas as especialidades, exames de sangue e muito mais. Localizado no centro de Santa Rita, em frente às lojas Americanas e a Motomar Honda. Ligue agora mesmo e agende sua consulta. Fone 99660-8011. 99660-8011. Policlínica Viver Mais. Sua saúde, nosso compromisso. 360 graus. Farmácias Cageriani, seu medicamento você vai encontrar. Farmácias Cageriani, tem perfumaria o que você precisar. Farmácias Cageriani, show de ofertas esperando você. Farmácias Cageriani, faça economia, paga caro pra quê? Tem medicamentos com desconto todo dia. Tem variedade, preço justo pra você. O atendimento é nota 10, só alegria. Aqui tem profissionais que se importam com você. Farmácias Cageriani, só procura, acaba aqui. Farmácias Cageriani, cuidando do bem da sua saúde. O seu problema é o colesterol alto? Tome Acabe. É azia, gastrite, má digestão? É só tomar o Acabe. Mas se for refluxo, prisão de ventre e gordura no fígado, você precisa tomar o Acabe mesmo. Sabe por quê? O Acabe é um chá 100% natural que vai ajudar o seu sistema digestivo a funcionar perfeitamente. Tá todo mundo tomando o Acabe para ter mais qualidade de vida, sem medo de comer o que quiser. E aí, já tomou o seu Acabe hoje? O verdadeiro Acabe é vendido apenas nas farmácias e casas de produtos naturais. Atenção, gente! Eu reuni vocês aqui porque ninguém dessa equipe conseguiu bater a meta mensal. Sabem o que isso significa? Sabem? Presta atenção porque eu só vou falar uma vez. Se esse resultado desastroso se repetir, eu mando vocês pro olho da rua. Um por um. Foi clara? Pra mensagem fazer efeito, você tem que acertar no tom. Vox Audio Studio. Tecnologia a serviço da criatividade. O som muda o rumo de uma história. Acesse www.voxaudio.com.br. Vox Audio Studio. Tecnologia a serviço da criatividade. A notícia direta da fonte. Tudo que você precisa saber. A informação na medida exata. Pra você que não tem tempo a perder. Fonte 83, Fonte 83. Um novo conceito em jornalismo. Fonte 83, Fonte 83.com.br. Fonte 83, a notícia na medida certa. Neste sábado, dia 27 de julho, sábado de Santana, tem Duquinha e estilo de patrão. É o sábado de Santana, no Engenho do Forró, a partir das 14 horas. E mais, os 3 amigos do forró, trio universitário e Nação Forró. Engenho do Forró, BR-101, quilômetro 77, Fazenda Engenho do Meio, Santa Rita. E no domingo, 28 de julho, o forró tem que continuar. Com swing nordestino. Alô, nação forrozeira, nação swingueira. Meu amor, forró das doidas, forró das doidas. Nunca o rádio foi tão longe, mergulhou tão fundo e revelou tanto. Agora sim, faltando 16 minutos para as 14 horas. E neste sábado, lá no Engenho do Forró, ali como naquela estrada que a gente sai de Santa Rita em direção a Lucena, em Natal, quando você faz aquela curva, antes da entrada de Lucena, você entra à direita, tem ali o Engenho do Forró, que fez um São João e um São Pedro maravilhoso. E neste sábado faz um recordando. Duquinha. Duquinha pra você se acabar de tomar cana, meu filho. A dúvida no
a mala e solta o som. Bora! Bora! Que sofrência. Esquece coração do amor de brincadeira. Neste sábado, depois de amanhã, lá no Engenho do Forró, Duquinha e Swing Nordestino. J. Filho, o cabra mais rico de Nova Olinda. O que é que só você sabe? Décio, na terça-feira a gente trouxe a palavra do vereador Ronival Mangueira, dizendo que não recebeu o convite do MDB para esse encontro de amanhã, dessa convenção de amanhã, mas esse deputado tem prestígio, Mangueira, no MDB, Ranieri Paulino, e foi convidado e faz o convite para que os MDBistas compareçam amanhã lá na sede do partido, na Beira Rio. Não é isso mesmo, deputado Ranieri Paulino? Boa tarde a toda essa bancada prestigiosa, meu respeito a todos os ouvintes, telespectadores. De fato, o PMDB, né, vai renovar o seu diretório, né, na próxima sexta-feira, né, e convidar todos os filiados, convidar vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, suplentes, a todos para, neste ato formal, né, garantir, né, a regularidade do nosso diretório estadual, sob a presidência do senador José Maranhão. Essa chapa é consensual na próxima sexta-feira? Não, a chapa é consensual, né? Houve um entendimento para que houvesse a recondução, né, dos que estão na atualidade do diretório, alguns novos integrantes também que comporão, né, o diretório estadual, mas isso de forma consensual. Deputado, e amanhã haverá filiação lá na sede do partido ou não? Novas filiações será marcada no momento oportuno. Tá? Existe hoje, né, algumas reuniões, algumas articulações nesse sentido, né, em relação aos diretórios, especialmente, né, da cidade de João Pessoa. Precisamos especificamente, né, em João Pessoa fazer uma reestruturação do partido, e o senador Maranhão tem conduzido, né, entendimentos e reuniões visando novas filiações. Pois é, Ranieri Paulino, o MDBista nato, que amanhã estará presente lá na sede do partido. Haveria a possibilidade de adiamento, né, por causa da morte, da né, morte de Roosevelt. Eu acho, inclusive, que é a melhor decisão. Não haverá clima. Deixa eu concluir. O problema todo é o seguinte, é que o MDB tem prazo, certo, para definições de delegados que irão à Convenção Nacional. Aí, por isso mesmo, o MDB tem que ser escolhido logo, tem que ser escolhido. Mas vai ser uma convenção. Vai ser um clima muito, ainda um clima de consternação. É verdade. Ô Décio, e o vereador líder da bancada do governo municipal aqui na Câmara, Milanês Neto, disse que realmente recebeu um convite do Avante para presidir aqui a nível municipal e, posteriormente, ser o candidato a prefeito aqui da capital, vereador. Boa tarde, os ouvintes. Eu recebi com muita alegria o convite por parte do Avante, do amigo vereador Roberto Pontes, mas, nesse instante, eu reafirmo meu compromisso de disputar minha reeleição de vereador. É esse o que eu tenho trabalhado, é isso que eu tenho feito pela cidade de João Pessoa, colocar meu nome a ser avaliado no meu primeiro mandato de vereador. Mas sempre reafirmando que sou soldado de um grupo político, sou soldado de um parlamento político que tem feito muito pela cidade de João Pessoa, e se mais na frente for escolhido como candidato pelo grupo para representar o nosso projeto, eu também estou à disposição para disputar pelo Avante e construir aí uma cidade cada vez mais igual e melhor. Mas o certo é que o senhor está de saída do PTB. Eu vou conversar ainda com o senador Wilson Santiago, já tenho inclusive procurado para poder conversar com ele. Eu acho que não é o vereador Milanês Neto que deixa o PTB. Eu acho que é o PTB que tem deixado o vereador Milanês. Eu já reafirmei como a gente pode fazer uma reunião da executiva do partido para discutir as eleições municipais do estado da Paraíba, e um vereador da capital, o vereador Milanês Neto, que quer ser convidado para discutir eleições municipais. E como é que o vereador Milanês Neto, o único vereador da cidade de João Pessoa, não fazer sequer parte da executiva
nem no município fazer parte do diretório. Eu acho que aí é o PTB que não está se sentindo bem com a presença do vereador milanês. O que para mim me entristece muito, até pela história que meu pai construiu dentro do PTB, como presidente estadual do PTB, e também a história construída com o ex-deputado Fernando Milanês e o hoje deputado federal, ex-senador Wilson Santiago. Décio, e como os partidos já estão se movimentando, inclusive os partidos a nível de diretórios municipais, visando as eleições do próximo ano, Felipe Leitão disse que o DEM vai usar o critério de pesquisa para a escolha do nome do candidato a prefeito de João Pessoa no próximo ano. Felipe Leitão. Primeiramente, o partido vai usar a avaliação, vai fazer a avaliação de pesquisas qualitativas e quantitativas, não só observando o índice, né, de aceitação popular, mas também o índice de rejeição. Tudo isso será levado em conta na hora de escolher o nome do candidato do partido, o nome que irá representar o Democratas em 2020 para disputar a Prefeitura Municipal de João Pessoa. Que isso já é assunto bem resolvido. O Democratas terá a candidatura própria. E nós temos aí 3 nomes postos, né, à mesa para a escolha dentro da seara partidária, que é o de Efraim Filho, o deputado federal Efraim Filho, do ex-deputado Raul Mendes, e o próprio meu nome, né, do deputado Felipe Leitão, que também figura como um dos 3 pré-candidatos que o partido dispõe hoje para disputar a Prefeitura Municipal de João Pessoa. Então, nós estaremos analisando também a conjuntura política, a atual conjuntura política do momento. É verdade, nós sabemos que muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte. A gente sabe que na política as coisas mudam muito rápido, só precisa acontecer algumas determinadas situações, e aí as coisas mudam de figura. Então, nós vamos esperar a avaliação da conjuntura política até o final do ano, e aí vamos fazer 2 pesquisas. Uma pesquisa até o final do ano, acredito que de novembro até começo de dezembro a gente está realizando uma grande pesquisa qualitativa e quantitativa, como eu disse, aferindo todos os índices e aferindo também o índice de rejeição, que também vai ser preponderante para a escolha desse candidato. Isso vai... Pois é, 3 nomes já estão aí na lista, né? O Raul Mendes, o Efraim Filho e o Felipe Leitão. Muita musculatura, quando? Ô, Décio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que costuma dizer que o pau que bate em Chico bate em Francisco. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Por que o discurso do político não muda, hein? Parece um jogador de futebol, né? Desculpa, por que o quê? Por que o discurso do político não muda? Pesquisa. Pois é. Sempre a mesma coisa, repetitivo, né? Você já viu, bicho, mais otimista do que o jogador de futebol? Não existe, né? Não. Ele perde de 10 no primeiro tempo, quando vai dando entrevista, ele, não, mas vai fazer, ele não diz nem empatar, vai virar. Vamos virar o jogo, o professor orientou a gente, nos vestiários. Tinha um jogador lá no Náutico chamado Eloy, era ponta direita, aí o repórter se aproximou dele, terminou o primeiro tempo. Disse, Eloy, foi o que você achou? Aí Eloy disse, eu não achei nada. Quem achou foi um companheiro meu. Ele achou um transilim, achou um transilim na época, né? Um transilim. Uma chapa que caiu em campo. Elton René. Oi, querido. Priscila, tem alguma pergunta para Elton Marconi? É pergunta política ou técnica? Não, vamos direto ao consumidor. Vai, Priscila, que tá brilhando. Vai, Priscila tá arrasando, vai lá. Olha só, voltando para essa... Ela tá incomodada com cobrança indevida. Para tá essa vendo? questão da cobrança, tô devendo. Eu vi. Tô bem preocupada. Tô devendo e tô querendo cobrar. Só você tá devendo, vamos lá. Como é que a gente faz? Assim, você disse que a gente pode notificar, a gente pode insistir, cobrar no privado, no WhatsApp. Isso. Mas, assim, se a pessoa não pagar de jeito nenhum, além do Serasa, qual a outra penalidade processual, penal, que ela pode sofrer por não pagar essa dívida? Não, o devedor, ele pode ser executado a qualquer momento, né? A justiça, ela garante, inclusive, a lei garante, inclusive, que a pessoa, o devedor, ele possa ser executado suas contas, seus bens podem ir à penhora, isso aí sem nenhum tipo de constrangimento. Então, o consumidor devedor, não é que a legislação ela protege o consumidor devedor, ela protege a sociedade como um todo. Agora, existem os mecanismos já legais que o fornecedor pode se utilizar. E quando ele utiliza bem esses mecanismos, evidentemente, ele vai ter uma resposta mais rápida daquilo que ele solicita junto ao consumidor devedor. Afora esses bancos de dados,
negativação que já é uma realidade já há muitos anos no Brasil, a própria execução, através de cartório, o fornecedor pode entrar na justiça contra o consumidor devedor e cobrar absolutamente tudo, inclusive as custas processuais. Então, é tudo uma questão até de costume, entendeu, Priscila? Nós não temos esse costume de fazer essas devidas cobranças da forma como garante a lei e muitas pessoas entendem isso que é um gasto maior e que, na realidade, não é, porque todo o custo operacional o próprio fornecedor pode jogar para o consumidor devedor. A gente sabe agora que tem o Não Me Perturbe, né? Para as empresas pararem de ligar, mas se a gente estiver devendo, elas são autorizadas legalmente a continuar nos ligando. Até quando essas ligações, todos os dias, várias vezes por dia, tem um horário para que elas se encaixem na cobrança abusiva? O Não Me Perturbe, ele não se encaixa na questão da cobrança, que o Não Me Perturbe é com relação ao telemarketing, né? Então, já existe essa ponderação a respeito disso. Contudo, né, apesar de a lei garantir a cobrança individualizada através de telefone, você também não pode abusar desse seu direito. Tu já imaginou tu receber 20 ligações em cerca de 10 minutos? É bem complicado isso. Mas tem um limite, assim, a empresa O só limite pode é a ligar... razoabilidade. A razoabilidade, ela é o esteio disso aí. Não me parece ser razoável, Priscila, você passar o dia todo recebendo ligação de um banco. Assim, eu acho que o banco tem mecanismos, né, negativou, e a gente está falando de uma instituição riquíssima, que são as instituições bancárias. Ela negativou, lhe notificou, fez de tudo, e ela pode lhe executar a qualquer tempo, mas ela passar o dia todo infernizando a vida de determinados consumidores não me parece que são razoáveis, não. Então, você passando de uma ligação por dia, 2 ligações, vá lá, você atendeu, recebeu um recado, foi gravado, inclusive, aquilo dali, e o consumidor ainda não pagou, utiliza os mecanismos que a lei garante, os outros também, porque quando você exagera até no seu direito, fica ali faltando razoabilidade e você pode pagar por conta disso. Inclusive, existem processos de consumidores devedores, reais devedores, efetivamente devedores, que entraram na justiça porque o banco ligou 15, 20 vezes em cerca de 5 minutos para o consumidor. E isso foge o padrão de razoabilidade. Começa a se tornar uma cobrança abusiva. A gente agradece a participação do secretário do PROCON, Elton René. Toda quinta-feira, lembrando que toda quinta-feira você tem um encontro marcado com os direitos do consumidor. Vamos junto. Elton sempre aqui, sempre muito gentil e generoso para tirar as suas dúvidas. E aqueles que, ao final do programa, queiram fazer alguma interação com você, Elton, você pode... as suas redes sociais. Meu WhatsApp é o 99139-2284. WhatsApp. Dá para dizer de novo? Dá, coxinha. 99139-2284. E o nosso Instagram oficial é @EltonRené. @EltonRené. Ok, muito obrigado. Vamos às últimas dessa quinta-feira. Vamos lá, Décio, porque lá em Campina Grande está havendo uma movimentação, né, de bastidor, não em relação à operação, mas que também faz parte do que está acontecendo. Está lembrado de Gustavo Nogueira? Sim, Gustavo Nogueira, irmão de Fábio Nogueira. De Fábio Nogueira. Fábio Nogueira é do Tribunal de Contas. Do Tribunal de Contas. Gustavo saiu, na realidade, incólume daquelas denúncias que surgiram lá no Rio Grande do Norte, o governador envolvido. Ele teve lá, ele teve lá, Valber Virgulino também teve. Fez um excelente trabalho na Secretaria de Planejamento. Ele foi secretário de Cássio, que também foi secretário de Administração e Planejamento. Pois bem, ele está sendo convocado, aliás, ele pode estar sendo convocado para salvar, não é, a gestão Romero Rodrigues. Olha aí. Deve assumir a qualquer momento. O homem é bom. Deve assumir a qualquer momento a Secretaria de Administração, no lugar de um secretário que foi afastado. O Paulo Diniz. E investigado na Operação Famintos. Gustavo Nogueira é o nome da fera, Agostinha. Meu amigo J. Filho. Décio, a última do dia de hoje, o pagamento de julho dos servidores do Estado começa na terça-feira. Na terça-feira, boa notícia, tem dinheiro na conta dos servidores do Estado. Eu acho que a Prefeitura também, né? É o mesmo dia. Então, dinheiro circulando, isso é coisa boa. Nós estamos vivendo um momento muito difícil do país e a gente tem que ser otimista, a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar e desesperar jamais. E você, Coxinha,
Pare de me chamar de comunista. Eu não sou comunista, Coxinha, eu sou idealista. Ao rubro do rubor do meu amor, o brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha dor. Meu coração é... Boa tarde e até amanhã. 300...